Oi, hoje eu vou contar uma história do meu bisavô, avô da minha mãe. Aí o menino falou para ele: você tem que pegar uma letra do alfabeto, uma consoante, e juntar com uma vogal. E aí forma a letra. Por exemplo, você pega o L e o A, fica lá. Aí você pega o T e mais o A, fica lá, tá. Você pega o B e o A, fica ba. Você pega o L e o A, fica balá. Aí deu essa dica para ele. Ele falou: então escreve aí no barranco. E aí o menino escreveu no barranco. E ele foi lá e copiou e levou para casa dele. E com aquela amostra de 2 palavras, ele começou a escrever praticamente todas as palavras. Ele só não conseguiu aprender os conjugados, coisas assim, com acentuações, mas o básico da escrita e da leitura ele foi aprendendo. E aí o meu bisavô, ele começou a arrumar coisa escrita de Alagoas, no caso Alagoas. Aí chegou lá em Santana de Ipanema, onde ela morava, e aí marcou o casamento, esperou os proclames, e aí se casou, chamaram todos os vizinhos, porque moravam tudo na cidade, a cidade era muito pequena e tinha mais parente do que pessoas de fora, e chamou os parentes dela tudo, a família dele também, e fez o casamento, fez um belo casamento para a época, muito simples. Aí mataram porco, mataram galinha, fizeram aquela comidinha lá que eles podiam comer, compraram alguma bebida, que da época eu não sei que bebida que tinha vinho, e tinha algum outro tipo de bebida também, provavelmente. Aí fizeram o casamento, se casaram, e aí viajaram novamente para o Rio de Janeiro. Trouxe ela para o Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro ele ficou morando com ela, pouquinho tempo. Aí ele ouviu falar que aqui no estado de São Paulo estava dando para viver bem. Tinha gente que estava tocando lavoura e estava até ficando rico de meieiro, plantava nas terras dos outros, mas de ameia. Então, dava muito, naquela época a terra era muito fértil e realmente conseguia um bom dinheiro com as colheitas. Daí ele pegou e deixou a carreira política, a carreira de policial, da justiça. Ele largou aquilo para lá, porque ele era soldado, ele podia ter continuado como soldado, mas ele não. Ele preferiu vir aqui para o interior de São Paulo, porque na verdade ele tinha ficado muitos anos já no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro já era uma cidade meia grande, e aí ele era criado no mato, e ele preferiu vir para o mato também. Minha avó aceitou e os dois vieram. Eles pegaram o trem em São Paulo, na Estação da Luz, e eles vieram até um vilarejo aqui que se chama Pompeia. Hoje é uma cidadinha bonita. Tem vários mil habitantes, mas naquela época era um vilarejo, uma cidade muito pequena. Aí eles ficaram morando lá. Lá no sítio ele arrumou uma fazenda para trabalhar de meieiro. E aí ele ficou trabalhando de meieiro. E aí ele conseguiu o sustento daquele jeito.
Ele era muito econômico, ele tinha vindo do Rio de Janeiro com um propósito, que era melhorar de vida e conseguir a terra própria dele. Então, comprou esse sítio de Mata Virgem. Aí ele falou para minha avó, falou, Bibiana, eu vou me mudar, você fica aqui com as crianças e eu vou para lá, eu vou arrumar uns camaradas. Foi na mata, ele pegou madeira, serrou, pregou, fez como se fosse uma cama. O povo antigamente chamava tarimba, uma cama feita de madeira. Em cima, jogava capim, em cima dessa cama de madeira. Jogava capim e depois forrava o lençol e dormia, para ficar mais macio do que a tábua, somente a tábua. Aí ele fez isso para eles, fez para as crianças e começaram a viver ali. Ele arrumou 20 homens para ajudar ele. Aí esses 20 homens, eles trabalhavam. Quando chegava na hora do almoço, que eles almoçavam 11 horas. 11 horas minha avó já tinha feito toda a comida e levava na cabeça, com um bebê assim, na cintura, segurando na cintura, e uma grande cesta na cabeça, junto com 21 marmitas, 20 dos funcionários e uma do meu avô, para eles comerem lá, para não perder tempo, para não vir comer no rancho. Ela levava na roça. E eles cortaram madeira, foram cortando, as pequenas eles iam separando para levar para minha avó poder fazer comida para eles usarem na casa. As madeiras grandes, porque tinha pau-brasil, tinha ipê, tinha perova, tinha várias madeiras de lei, madeira muito boa, árvores muito grandes. Essas eles iam separando, puxando com o cavalo e separando num lugar para vender. Aí ele conseguiu desmatar o sítio. Desmatou o sítio, só não arrancaram assim os troncos. Tinha que plantar entre os troncos mesmo. Mas a terra precisava agrotóxico, não precisava veneno nenhum e também no começo não precisava nem adubo. Porque conforme ele queimou as lenhas, a sujeira, né, os galhos, as árvores, as folhas, ali aquela cinza adubou a terra. Então era só jogar semente e ali nascia. E ali eles tinham muito fartura junto com os 4 filhos deles. E ali depois que eles tiveram esses filhos, esses 4 que eles tinham, ainda continuou nascendo filho. Na verdade ainda nasceu 4 filhos a mais ainda. Aí nasceu mais 2 filhos, aí ficou com 6. E 2 dos filhos faleceram. Aí ficaram morando ali. Quando a minha mãe tinha bronquite, então ela se tratava no Hospital das Clínicas em São Paulo. E para ir para lá era muito difícil, porque tinha que andar os 12 quilômetros e depois dos 12 quilômetros pegar o trem e ir para São Paulo. Isso demorava a média de praticamente 24 horas para chegar em São Paulo, de trem. 24 horas para chegar na Estação da Luz. Aí ele levava ela no Hospital das Clínicas, aí eles faziam um tratamento e ficava 2 ou 3 dias ela internada lá fazendo a medicação e depois ele voltava com ela. Então, quando ela tinha muito bronquite, aí quando ela ficou grande, ele falou, ele já tinha melhorado de vida, ele já tinha dinheiro. Aí ele falou assim, eu vou mudar para a cidade. Bibiana, eu quero mudar para a cidade. Eu vou comprar uma casa e a gente vai morar na cidade por causa das crianças. Eu quero que as crianças estudem, precisando, como era distrito de Oswaldo Cruz, tudo que acontecia tinha que a polícia de Oswaldo Cruz vir
que fica a 7 quilômetros de Parapuã, vir para intervir e fazer a lei. As pessoas prestavam queixa, mas não tinha delegado. Daí eles souberam que o meu avô era policial, era formado no exército, e aí a polícia de Oswaldo Cruz contratou o meu avô para ser o delegado, subdelegado, mas ele fazia papel de delegado na cidade de Parapuã. Então ali ele fazia o que ele queria. Ele tinha autonomia para prender, para soltar, para bater. Ele enfrentava situações muito difíceis, porque naquela época os homens, principalmente esses homens que vinham do Nordeste, eles eram muito valentões, eles usavam muita faca. Naquela época também, marido lavava a honra. Se a mulher o traísse, eles lavavam a honra deles, matando a esposa a facadas. Então, meu avô se deparou com muitas situações muito difíceis, mas ele era um homem bem valente. E ele ficou sendo delegado ali.